Estamos de volta para o nosso segundo bloco com o programa A Verdade em Destaque, tendo como tema Coalizão Comunitária. Estamos aqui com a professora Eliane Prado e nós estávamos falando no final do nosso primeiro bloco sobre as ações e as campanhas que foram feitas reprimindo o uso do tabaco, principalmente no estado de São Paulo, que é um exemplo seguido com as ações fortes que tem nos Estados Unidos e que nós deveríamos migrar também para outras áreas também, né? Como a bebida, como o álcool, né? O mais rápido possível, porque já está comprovado que nós não podemos ficar só naquela que é legalizada. Nós temos que também estar diagnosticando nas comunidades como que é que os jovens estão fazendo. Eu bebo e uso qual outra droga? Que facilidade que eu tenho e quais ambientes que eu faço uso disso? No fundo, uma abre porta Sim. para a outra, né? Isso já é uma comprovado. oportunidade. É comprovado isso. Comprovado. É comprovado, inclusive, pela classe médica e na ciência da saúde, que um menor que faz uso de álcool, ele tem um índice aumentado para se tornar um dependente químico. Então, ele caminha muito rápido, quando na idade menor, fazendo uso do álcool, para as outras drogas ilícitas. Ou seja, isso é um dano terrível para o cérebro, socialmente falando, como cidadão excluído, né? Porque se evolui para maconha, êxtase, cocaína e crack, o que nós vamos ter? Se nós queremos uma população intelectualmente mais Sim. evoluída ou desenvolvida, Sim. um país de desenvolvimento com crescimento sustentável, nós temos que agir certo. Nesses jovens, né? Aliás, nessas crianças, adolescentes e jovens que são o futuro desta nação. Né? E por isso eu insisto, doutor Luiz, nós precisamos sim ter consciência de que essa questão é complexa e que nós sozinhos não vamos conseguir combater ou influenciar a redução dessa questão. Por isso o Pinda se destaca, porque nós fomos humildes, eu digo nós, representantes de todos os setores dessa cidade, em enxergar que nós precisávamos conversar com o outro sobre a questão. E foi nessa união que estamos evoluindo. E como está essa adesão? Porque são os setores da comunidade se unindo, né, no movimento Coalizão, para coibir, né, e trabalhar na prevenção e coibindo também, né, lógico, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Como reagiu os setores? Como tem crescido a participação dos setores? Quais os setores que têm sido envolvidos neste movimento? Inclusive, nós temos que agradecer, né, o convite de estarmos aqui hoje. E isso amplia, inclusive, a facilidade na mídia de podermos ter mais parceiros, mais adesões. Pinda teve um sucesso, sim, quando nós tivemos prontamente a adesão dos representantes da Secretaria de Educação, da Diretoria de Ensino, da Promotoria da Vara da Infância e Juventude, do governo, dos profissionais da área da saúde, mas Pinda é grande. Nós não podemos ficar só com as primeiras adesões. Coalizão é um movimento contínuo, um círculo que não se fecha a nível de receber cada vez mais parceiros. Mas aqui eu tenho um destaque para quem nos assiste. Nós precisamos ter um comitê juventude muito forte. Então, para aquele jovem que está nos assistindo ou para o familiar dele, que ele tenha a consciência de procurar o Comitê Juventude da Coalizão, que já é bastante organizado no sentido de conversar com outros jovens. Terminando, multiplicadores, doutor Luiz Otávio, nós estamos aqui, nesses 4 anos da implementação da Coalizão Pinda, assistindo algo inédito. O jovem gosta de ouvir o jovem líder conversando com ele sobre essa questão. Muito melhor, não destacando nós, vamos dizer, adultos, formadores, como representantes para eles de onde eles querem chegar. Mas numa primeira abordagem, quando nós reunimos em coalizão o Comitê Juventude, o programa Encontro em Busca do Melhor, que já está indo para o 4º em Pindamonhangaba, foram muitos jovens discutindo a questão relacionada à qualidade de vida? A qualidade de vida, a questão da sexualidade, a questão do uso de drogas, não apenas o uso de drogas, a vulnerabilidade que eles têm também com relação a como se proteger, um sexo
sem proteção, como fazer isso. E ao entrar nas salas, como adulta, assistindo a conversa deles em oficina, com jovens, lógico, que já estão no comitê da coalizão, que foram capacitados para isso, né? Então eles têm como estar, eles estudam como conversar sobre esses assuntos com os outros jovens. Nós vemos assim que os jovens, ele quer ouvir a linguagem do jovem, a linguagem deles, né? É o que eles falam hoje do tribal, né? Cada um tem a sua língua, né, em que eles falam, e é lógico, se um jovem está passando por uma experiência benéfica, sim, né, ele vai querer transmitir, e o outro quer ouvir antes de um adulto, porque o adulto ele considera como se fosse mais um pai, uma mãe falando, recriminando, ou a sociedade de uma forma. Sim, assim. O professor, o diretor da escola, isso que nós estamos falando, não estamos descartando. Mas, professora, tirar as autoridades. Existe algo assim que nós visualizamos como uma certa assim hipocrisia. Eu vou esclarecer um pouquinho mais, eu vou ser um pouquinho mais claro. Por exemplo, nós lançamos grandes campanhas nacionais, às vezes internacionais, né? Sexo seguro. Mas a forma com que as campanhas são feitas, elas são feitas como se você estimulasse que o jovem tem e deve fazer sexo, né? E aí sim faz a segurança. E nós sabemos que o princípio da família não é esse, né? O marido e a mulher, ou existe o sexo lícito, né, e abençoado, que seria a relação entre um marido e uma mulher, entre um casal, né? Então eu acredito que um pouco da forma com que são feitas as campanhas, elas deveriam ser mudadas, porque elas deixam de ter princípios e valores embutidos nas campanhas. E isso é uma coisa que o movimento Coalizão Comunitária poderia trabalhar, ou deve estar trabalhando nesse sentido ético. Inclusive a Unesco, o tema da Unesco do ano de 2013 é ética. E a ética envolvida, princípios e valores, né? Porque toda vez que nós quebramos os princípios, quebramos os valores, automaticamente nós temos as consequências disso, né? Que é o jovem fazendo sexo de todas as formas, uma hora com um preservativo, outra hora sem preservativo, mas de alguma forma está estimulando ele a fazer isso. Não falo só do sexo, falo do álcool, falo das drogas, né? Então é algo que o movimento Coalizão ele tem essa oportunidade. Sim, inclusive porque tem os índices que também comprovam que esses jovens, né, que estão de forma prematura indo para esse caminho que é de um sexo totalmente desprotegido e fora do momento porque é prematuro, os índices também estão mostrando que a gravidez precoce, esse envolvimento desse jovem precocemente, imaturamente, está junto acompanhado com a droga. Ele faz uso de droga, então já é prematuro. Então já tem a ilegalidade dele estar usando a droga lícita ou ilícita no ambiente da festa ou no bairro. E aí junto disso nós temos, né, a facilidade da união. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E esses dias nós vimos um ministro, algum tempo atrás, procedendo, né, que sexo faz bem. Só que ele esqueceu de colocar sexo faz bem, só que sexo entre pessoas casadas, que deveria ocorrer, né? E isso gera certos conflitos. Então nós temos uma responsabilidade grande. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco, passou muito rápido, né? Mas aguarde mais um pouquinho, nós voltamos com o programa A Verdade em Destaque.